Muitos consideram que as histórias de amor só podem acabar mal. Ou bem a vida separa os amantes, ou bem a morte os separa. Mas talvez não seja exatamente assim. Talvez o Cântico dos Cânticos na Bíblia possa nos fornecer uma leitura alternativa das histórias de amor. É difícil dizer quem e quando redigiu o Cântico dos Cânticos. Teologicamente, ele é atribuído a Salomão, como quase toda a literatura poética da Bíblia. Mas nós sabemos que provavelmente ele foi redigido muito depois, por causa do vocabulário e do estilo da linguagem. Alguns acreditam que ele foi escrito durante o helenismo, entre o século IV e o século I da era cristã. Mas a maioria dos autores considera que ele foi escrito por volta do século VII, durante o período do domínio persa sobre os hebreus. Apesar disso, existem núcleos com uma linguagem mais arcaica que remontam à época de Salomão. Então, o mais provável é que eles tenham sido reescritos a partir de poemas que talvez tenham sido escritos pelo próprio Salomão. O Cântico dos Cânticos é um poema de amor, cheio de figuras eróticas. E, talvez mais precisamente, ele não seja um poema, mas 7 poemas, ou um poema composto de 7 episódios. Esses episódios não correspondem exatamente aos capítulos em que o livro é dividido. 8 capítulos. É preciso lembrar que a divisão dos livros bíblicos em capítulos só ocorreu no século XIII da era cristã e em versículos só no século XVI. Esses 7 episódios contam a história de amor de um jovem casal. Muitas vezes, ele foi interpretado naturalisticamente, como realmente significando a relação entre um homem e uma mulher. Outras vezes, ele foi considerado alegoricamente, como uma relação entre Deus e o seu povo, ou entre Israel e outros povos. No primeiro episódio, os 2 amantes se conhecem. Ela está completamente fascinada por ele. Ela fala com ele, primeiro desprezando, mas depois dizendo que ela é a mais bela de todas. No segundo episódio, eles marcam um encontro. Mas a mãe e os irmãos da noiva, da amada, pretendem proteger, resguardar esse tesouro. Por isso não é fácil. Ela pede que ele seja como o filhote de uma gazela e fuja para encontrá-la depois. No terceiro episódio, nós encontramos a amada no seu quarto. Ela está sonhando com o encontro com o amado. No quarto episódio, ela é despertada pelo barulho do amado. Mas ela acha que ele demorou muito e ela faz uma cena. Ele não consegue entrar na casa, tenta abrir a porta, mas ela não se levanta. Quando ela finalmente se levanta, o amado tinha ido embora. Ela fica desesperada. Ela pega um hobby, uma capa, e sai à procura do amado. O quinto episódio é o mais erótico de todos. Eles se encontram. E nesse encontro, eles se amam.
há uma passagem nessa parte em que ele fala em sorver o licor da vida, o mel da vida no umbigo dela. Esse é o modo como o Ocidente traduziu a palavra, que originalmente se referia à vagina dela. Depois, eles caem no sono em um beijo, um nos braços do outro. No 6º episódio, ela se desperta, antes dele, contempla o amado. E finalmente, no último episódio, como os irmãos voltam a procurá-la para resguardá-la, eles marcam um novo encontro. É nesse episódio que aparece o versículo mais famoso desse livro, que diz que o amor é tão forte quanto a morte. Isso é uma referência a uma deusa da tradição suméria, acádia, mas também dos cananeus, Ishtar. Quando o seu amado morre, ela vai ao inferno para resgatá-lo. O que o texto do Cântico dos Cânticos quer dizer é que nós podemos resgatar da morte, pelo amor, aqueles que amamos. Freud dizia que o luto consiste em aprender a amar aquele que perdemos de uma outra maneira. O amor nos resgata da morte. É interessante porque a amada é chamada de Sulamita. A raiz contida em Sulamita é Shalom, a mesma raiz contida no nome Salomão, e significa paz, no sentido de uma realização plena da vida. O amor nos traz paz. O Cântico dos Cânticos se insere num contexto de literatura erótica típica do Oriente Médio. Há muitas obras com essa natureza. Por exemplo, entre os árabes, o Rubaiyat de Omar Khayyam ou As Mil e Uma Noites, em que o sexo e o amor são apresentados como parte da fruição da vida. Mas muito antes disso, nos poemas sobre Ishtar e em Gilgamesh, o amor humano aparece como a medida da alegria do homem. Há 3 coisas interessantes no Cântico dos Cânticos. A primeira delas é que durante muito tempo se debateu a sua inclusão no cânon judaico. Porque ao lado do livro de Esther, muitos consideram que esse é um livro que não faz menção a Deus. No entanto, o nome de Deus, a raiz de Javé, Já, aparece no versículo 6º do capítulo 8º. Em muitas traduções, essa palavra não aparece. Por exemplo, na tradução ecumênica da Bíblia, é usado o termo um rio sagrado, mas literalmente o texto diz uma labareda de Yah. A segunda coisa interessante é que várias traduções da Bíblia usam o termo maçã e macieira. Por exemplo, as maçãs do amor deitam seu perfume, no capítulo 7º. Ou então, no capítulo 8º, sob a macieira me desperto. O problema é que, em hebraico, a palavra para maçã, tapur, é a mesma palavra para fruto. E é pouco provável
que se comessem maçãs na Palestina na antiguidade. Primeiro porque essa fruta é descrita como uma fruta doce e as maçãs da antiguidade eram ácidas. Outros propuseram que a palavra tapur significasse ou cidra ou marmelo, mas ambas são amargas, ácidas, e é pouco provável que se refiram a elas. É provável que a fruta seja, na verdade, o damasco, o abricó. É interessante porque no livro de Gênesis não aparece a palavra maçã. Lá se diz que Adão e Eva comeram o pomo, o fruto proibido. E o mais provável é que esse fruto seja o damasco. Como é então que a maçã entrou na história? É que a partir do Renascimento, a maçã começa a ser considerada uma fruta com poderes mágicos, um filtro amoroso capaz de despertar o amor nas pessoas. E é por isso que John Milton, no seu Paraíso Perdido, no livro 9, usa a palavra maçã para se referir ao fruto proibido. A terceira coisa interessante é que aqui no livro Cântico dos Cânticos é usada a palavra paraíso, no capítulo 4. Se você olhar o livro de Gênesis, você verá que lá a palavra paraíso não aparece. A palavra usada é Éden. Paraíso vem de uma palavra persa, que transliterada para o grego passou a ser conhecida como paradeison. Paradeison é um jardim cercado, em que cada árvore, cada planta teve o seu lugar arquitetado por um jardineiro. Isso representa uma influência muito grande da literatura persa sobre a Bíblia. Como nós já vimos, existem muitos autores que interpretam a história contada aqui como uma referência ao romance de Ishtar e sua descida ao mundo dos mortos.